querido, no coração do servo dele, para trazer aos nossos corações nesta manhã. Levanta a tua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, está aqui o teu filho, o teu servo, Senhor. Senhor, que vai ministrar a tua palavra. Senhor, fala, Pai querido, conosco nesta manhã. Senhor, através da vida do teu filho, Pai. Senhor amado, estamos aqui, Senhor, sedento, Pai. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir, não aquilo, Senhor, que nós queremos, Senhor, mas aquilo que o Senhor determinar ao coração do teu servo. Por isso, usa ele, fala conosco, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Por gentileza, pegue sua Bíblia. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Enquanto os amados estão procurando, quero louvar a Deus por mais uma vez poder estar aqui. Hoje com a responsabilidade de poder trazer a mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar a falar conosco nessa manhã. Deus abençoe a vida do pastor Carlos, dos demais obreiros, ministros e todos vocês que vieram nessa manhã. Gênesis capítulo 2, verso 8. A mensagem que eu estarei ministrando nessa manhã, ela tem como o título, como por título, a pedagogia do Éden. Vamos aprender um pouquinho nessa manhã algumas lições que o Éden tem a ensinar. Apenas o verso de número 8, eu vou ler o texto. E em seguida eu vou pedir que a igreja repita após mim. Assim diz o texto sagrado: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Vamos lá, no 3, 1, 2 e 3. Eu vou dizer de novo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Tome o seu assento, se você puder. Aplauda o nome de Jesus. Se é para Ele, bata mais forte. Aleluia. Eu tenho uma mensagem para entregar para a igreja nessa manhã. Escute. Toda a escritura bíblica atua no campo da prevenção. Através de sua palavra, Deus ele sempre atua em forma preventiva. Isso quer dizer que antes dos fatos ocorrerem, Deus alerta com antecedência pela sua palavra os acontecimentos que cercam a vida dos homens. E é por isso que toda a escrita bíblica trabalha com o fator preventivo. Até porque é característica de Deus a prevenção. Ouça o que Deus vai dizer na boca do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7.
abre aspas, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, fecha aspas. A Bíblia, ela existe por causa da onisciência divina que conhece o antes, o durante e o depois de uma geração. Deus sabe do passado, Deus sabe do presente, Deus sabe do futuro no mesmo instante. Ele enxerga essas 3 eras em tempo real. E é por isso que Ele deixou a sua palavra escrita, para prevenir os homens que acreditam nela ou não. Alguém certa vez disse que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Deus nunca fala depois, mas sempre alerta antes. Uma das coisas que diferencia Deus das outras divindades é que Deus não se deixa ser surpreendido pelo homem. O homem em si nunca poderá acusar Deus de inoperante e de injusto, pois tudo que o homem precisa saber sobre o seu passado, sobre o presente e sobre o seu futuro está registrado nas Escrituras. Ninguém poderá se justificar diante do Deus que instrui antes. Os críticos da Bíblia perguntam: se Deus é amor, por que certas tragédias acontecem na vida? E a resposta é simples. Deus criou o homem segundo sua imagem e segundo a sua semelhança. E isso não faz referência aos aspectos físicos de Deus. Deus, Ele nos criou para nos diferenciar dos outros seres da criação. É por isso que Ele fez, ou Ele nos fez, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E isso traz indicativo de que Deus nos criou com o poder do pensar, o poder do raciocínio. Deus, Ele nos criou no Éden e nos outorgou aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, que é o poder de fazer escolhas. Quando Deus, Ele fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, Deus, Ele estava diferenciando os homens dos animais. Deus naquele momento estava dando ao homem o poder de fazer escolhas, o livre-arbítrio, e o poder de pensar, o poder do raciocínio. Deus não é um ditador tirano que impõe as suas regras e obriga os homens a seguirem. Pelo contrário, Deus expõe as suas regras e espera que os homens as escolham. Deus, Ele não intervém nas escolhas humanas. Ele simplesmente expõe os prós e os contras pela sua palavra. A cada escolha errada, nós não podemos culpar Deus, até porque Ele não é o responsável pelas escolhas que fazemos. Essa humanidade aí fora tem a tendência de culpar Deus pelas tragédias, mas não querem assumir as suas responsabilidades pelas escolhas que fazem. Não se trata de um Deus que é ruim. Somos nós que não queremos aceitar as consequências de nossas decisões. Em 2001, a imprensa americana perguntou para a filha de Billy Graham, o grande teólogo e missionário da América, da nossa geração. A imprensa americana perguntou para a filha de Billy Graham: aonde estava Deus que não viu os aviões terroristas
que derrubaram as torres gêmeas da World Trade Center e que mataram mais de 2.000 americanos. Sabe o que ela respondeu? Ela respondeu para a imprensa americana: Deus estava no mesmo lugar de sempre, mesmo os americanos tirando ele da nação. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Não é que Deus é ruim, somos nós que não estamos aceitando as consequências das nossas escolhas. Deixa eu começar a pregar. Alguém certa vez disse: se você quer conhecer o seu presente e seu futuro, então examine o livro de Gênesis, e então você entenderá porquê das tragédias que nos cercam. Tudo, absolutamente tudo, tem a sua origem no livro dos começos. É em Gênesis que temos a origem do primeiro homem. É em Gênesis que encontramos o primeiro casamento, a primeira gestação, a primeira família, o primeiro pecado, a primeira manifestação diabólica, a primeira sessão espírita, o primeiro homicídio, a primeira civilização, a primeira chuva, a primeira pregação, o primeiro ditador, a primeira organização política, a primeira guerra, o primeiro sacerdote, o primeiro dízimo, a primeira fé, o primeiro político cristão, o primeiro político, ou melhor, o primeiro império mundial. Tudo em Gênesis. Se examinarmos bem, Gênesis é o primeiro aviso de Deus sobre as tragédias humanas. Tudo em Gênesis começa no jardim do Éden. No primeiro dia da criação, Deus disse: haja luz, e houve luz. E foi nesse dia que Deus criou as primeiras 24 horas da humanidade. No segundo dia, diz a Bíblia que Deus separou o céu da face das águas, formando a atmosfera terrena. No terceiro dia, Deus criou a fauna e a flora, o mundo marinho e toda a floresta. No quarto dia, Deus criou as constelações solares. Ele cria o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos, os animais domésticos e os animais selvagens. No sexto dia, Ele criou o homem do barro, soprando-lhe nas narinas e fazendo dele alma vivente. No sétimo dia, Deus descansou e deixou a ordem para Adão: administre o jardim, coloque os nomes de todos os animais, e eles passarão a ser chamados pelos nomes que você dará a eles. Se alimente do fruto da terra. E em seguida Deus deu uma ordem específica para Adão: da árvore que está no centro do jardim, não toque no seu fruto, nem coma dele. Em seguida Deus adormeceu Adão, tirou uma das suas costelas e formou Eva. E depois Deus celebrou o casamento dos dois no jardim. E o que chama atenção é que o termo Éden em hebraico quer dizer lugar de delícias. O jardim do Éden, para Adão e Eva, se tornou o lugar das delícias de Deus. Adão e Eva ainda tinham um privilégio que era exclusivo do jardim. Todos os dias, Deus descia do trono, passeava na floresta com o casal entre as árvores do Éden. Porém, o lugar de delícias se transformou em lugar das dores. No Éden, ouça isso aqui. No Éden, decisões decidem destinos. A pedagogia do Éden nos ensina grandes lições. E eu vou começar pela primeira pedagogia do Éden. A primeira pedagogia do Éden é que grandes privilégios pedem grandes responsabilidades. Eu vou dizer de novo: a primeira grande verdade do jardim do Éden é que grandes privilégios pedem grandes responsabilidades. O capítulo 1,
O versículo 28 ao versículo 30 de Gênesis, Deus disse para Adão e Eva administrarem o jardim, cuidarem do jardim. Deus entregou a fauna, Deus entregou a flora para o casal. Deus criou uma fonte de água cristalina que brotava do jardim, e essa fonte formava 4 rios que irrigavam toda a Mesopotâmia: os rios Pison, o rio Gião, o rio Tigres, o rio Eufrates. Oriundos dessa fonte que jorrava do jardim do Éden, Deus entregou essas fontes ao casal. Se nós transferíssemos isso para uma linguagem atual, o casal tinha no Éden um açougue, uma feira livre e o mercado no quintal de casa. Porém, Deus só pediu uma coisa para eles: que eles não tocassem e nem comessem do fruto do meio do jardim. E foi justamente isso que aconteceu. Ouça isso aqui: nenhum privilégio vem alheio de suas responsabilidades. Quem não sabe administrar um privilégio nunca estará pronto para exercer responsabilidades. E quem não está pronto para as responsabilidades jamais terá condições de desfrutar de grandes privilégios. Todo privilégio é resultado da guarda de um princípio. Não tinha veneno no fruto proibido. Deus só queria obediência de Adão. Deus disse para Adão: eu te dou prerrogativas, mas eu quero a sua obediência. Deus é avesso à ideia humana de trocar a obediência por sacrifícios. Ele não pediu sacrifício para Adão, ele pediu respeito às regras. E eu vou lhe dizer uma coisa: nunca substitua a obediência a Deus preenchendo esse espaço por atividades religiosas. Não troque a comunhão do jardim pela aventura proporcionada pelo fruto. Isso aqui é um alerta para todos nós. A nossa tendência é fazer como Adão fez. Ele errou, e ele tentou substituir o erro confeccionando folhas de figueiras como aventais. Deus, ele está ensinando para Adão: Adão, eu te dou prerrogativas, eu te dou autoridade sobre o jardim, eu te dou a unção que você precisa para cuidar do jardim, mas em contrapartida eu só quero um princípio da obediência. Não existe privilégio sem um princípio. Não tente preencher o espaço dos seus erros como atividades religiosas. Vir para a igreja não resolve o problema. Eu vou dizer para a igreja de Cristo nessa manhã: estar aqui não resolve o problema da tua alma. Antes de você estar aqui, Deus quer você na presença dEle. A maior necessidade de um obreiro não é fazer a obra. A maior necessidade de um obreiro é ter intimidade primeiro com o dono da obra. A sua vinda não valerá a pena se você não observar e respeitar os princípios estabelecidos pela palavra. Deus deu tudo, Deus deu prerrogativa, Deus deu autoridade, Deus deu o jardim, mas Deus só pediu um princípio. A primeira pedagogia do Éden: grandes privilégios requer grandes responsabilidades. Se você não está preparado para
as responsabilidades, Deus nunca pode entregar um privilégio na tua mão. Começamos bem. Posso continuar? A segunda pedagogia do Éden. A segunda lição que o Éden tem para nos ensinar é a seguinte: não terceirize as suas responsabilidades. O que isso quer dizer? Quando você pega o livro de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 11 até o versículo 13, quando Deus questionou o casal sobre como eles souberam que eles estavam nus, eles decidiram fugir da culpa. Adão responsabiliza Eva pelo fruto consumido. Eva, por sua vez, responsabiliza a serpente pela sua desobediência. E aqui nós entendemos que a grande verdade humana é que nós buscamos os culpados pelos nossos erros. Diante do confronto do Espírito em nossa consciência, nós temos a tendência de terceirizar a nossa culpa. Outra grande lição do Éden: não terceirize as suas responsabilidades. Não tente achar um bode expiatório diante dos erros que foram cometidos. Escute, diante desse cenário, nós preferimos achar culpados, quando deveríamos nos sentarmos na cadeira de réu. Nós preferimos ficar com a doença do que tomar o remédio para a cura. Preferimos definhar espiritualmente do que ir atrás de uma libertação. E a ordem do Espírito Santo nessa manhã é: não terceirize as suas responsabilidades. Uma das grandes verdades do jardim é que para o doente alcançar a sua cura, ele precisa reconhecer que está doente. É necessário sair de trás da árvore e mostrar a folha da figueira para aquele que passeia no jardim. Diga para quem está perto de você: não terceirize sua culpa. A terceira pedagogia do Éden. O Éden nos ensina para tomarmos cuidado com a terceira voz do jardim. O capítulo 3, versículo 1 a versículo 5, entra em cena uma voz desconhecida no jardim. Os únicos que tinham uma linguagem humana no jardim eram Adão e Eva. A voz de Deus era a única voz que vinha do céu. Surge a voz da serpente perguntando para Eva, abre aspas: é assim que Deus disse: o fruto de todas as árvores podereis comer? A voz da serpente tem um agravante: ela distorce a verdade de Deus plantada em nossa devoção. Deus havia dito para o casal que eles poderiam comer de tudo, menos a árvore do meio do jardim. Essa foi a resposta de Eva para a serpente. Porém, a terceira voz, que enxerga o cenário do lado de fora, encontrou uma brecha na regra chamada de livre-arbítrio. A serpente disse: Deus proibiu vocês de comerem, porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Isso aqui é orgulho. Se você pegar o livro de Isaías capítulo 14, versículo 14, quando narra a ideia de Lúcifer orquestrar uma terça parte dos anjos para destronar Deus, o texto vai dizer que ele diz para os anjos que estão o acompanhando: eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo,
Só que Deus, que não divide a sua glória com ninguém, expulsa ele do céu. E aí Deus desce no Éden. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face dos abismos. Ele começa a criar, haja luz e houve luz. Começa a criar a fauna, a flora. No sexto dia ele cria o homem. Mas antes de criar o homem, ele reúne a trindade e lança a questão: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí é que o diabo ficou louco, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo e Deus o proibiu. Aí Deus olha para a terra e transfere aquilo que Satanás queria para o homem. Aquilo que o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, Deus fez você semelhante a Ele. E é por isso que Ele tem uma raiva muito grande de você. Só que tome cuidado com a terceira voz, que sempre encontrará uma brecha numa regra chamada livre-arbítrio. Escute o que eu vou lhe dizer. Normalmente algumas dores que absorvermos em nossa vida têm sua fonte numa terceira voz que ganhou força no nosso relacionamento com Deus. Em nenhum momento Deus aceitou o triângulo amoroso na nossa intimidade com Ele. Eu vou dizer de novo. Em nenhum momento Deus autorizou triângulo amoroso dentro de um relacionamento com Ele. É você e Deus. É Deus e você. Quer o conselho? Cuidado com essa terceira voz. Quais são as vozes que temos ouvido? Mas levante a sua mão direita nessa manhã. O Espírito Santo que está ministrando em cima desse altar está dispensando para a igreja dele nesse local. Eu dou a cada um de vós o espírito de discernimento espiritual. Deus está dizendo para você: eu vou abrir os teus olhos, os teus ouvidos. Eu vou fazer com que você identifique a terceira voz que tem tanto te prejudicado, que tem tanto danificado o jardim. O Espírito Santo está dizendo: eu vou olhar para você e eu vou mostrar para você a terceira voz. Deus está dizendo: está na hora de expulsar essa voz que tenta tanto te destruir, que tenta tanto te tirar o foco. O Espírito Santo está ministrando: não der ouvidos à terceira voz. Só existe uma voz que fala a nossa alma nesta manhã. Alachei caladarabassúria. Tragédias emocionais, tragédias físicas e tragédias espirituais normalmente são provocadas pelo uso da terceira voz. Por causa da terceira voz, Adão teria que suar para conquistar aquilo que ele tinha de graça. Estava nas mãos de Adão, mas ele ouviu a terceira voz. Por causa da terceira voz do jardim, Eva teve suas dores de partos intensificadas. Não era para ter tanta dor assim, mas a terceira voz te levou ou te levou para um local onde a sua dor nunca é sanada e nunca é resolvida. Dores de parto, aqui ó, quando a Bíblia fala dores de parto, dores internas. Por que você acha que tem algumas pessoas que travam batalhas espirituais no seu campo interno? Se você olhar e examinar, está tudo bem com você. Sua família está bem, seu emprego está bem, a sua vida financeira está bem, a sua comunhão com Deus está bem. Você cultua, você celebra, você tem uma igreja para congregar, você tem um carro bom. Mas por que alguma coisa te deixa inquieto dentro de você?
Por que algumas coisas deixam inquietas dentro de você? As dores internas têm sido intensificadas, porque a terceira voz tem ganhado força. É preciso identificar a terceira voz. Por conta da terceira voz, aquilo que era perfeito foi destruído. O texto de Gênesis diz que a terra brotou espinhos. As duas únicas vozes que devem ser pronunciadas dentro de uma intimidade com Deus são as nossas vozes e as vozes do Espírito Santo. Qualquer outra voz deve ser rejeitada. Observe, Deus tem o poder de nos dar discernimento espiritual para identificar as vozes que nos desfocam. Deus vai tirar tudo que não presta do seu lado. Como profeta de Deus, Deus mandou vir aqui nessa manhã. Eu vou tirar pessoas tóxicas perto de você. Deus está ministrando no meu coração. Eu vou tirar todo o veneno que você tem absorvido das outras vozes. Eu vou neutralizar a tua mente. Eu vou habitar dentro de você. Eu quero te dizer uma coisa: que você que está nesse estado, o Espírito Santo vai reconstruir aquilo que a voz de terceiros destruiu. Escute, Deus está te reconstruindo. Eu vou deixar você adorar. Sabe o que o Jardim do Éden nos ensina? Existe uma pedagogia do Éden chamada o seguinte: cuidado com os roteiros das tragédias da vida, pois os roteiros sempre serão os mesmos. Como assim? Coloca aqui o texto de Gênesis 3:6. A pedagogia nos Éden nos ensina o seguinte: cuidado com os roteiros das tragédias, eles sempre serão o mesmo. Não existe novidade no roteiro das quedas. Olha o que o texto está dizendo: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejado para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Escute, esse texto aqui revela o script de uma tragédia. E detalhe, o script é o mesmo em todos os tempos. Não existe novidade no roteiro das tragédias. O que o texto está dizendo é que Eva seguiu um roteiro até a sua destruição. Se você analisar bem, o texto diz que Eva olhou, o texto diz que Eva desejou, o texto diz que Eva tomou, e o texto diz que Eva comeu. Isso aqui é os 4 verbos de uma tragédia: olhar, desejar, tomar e comer. Nenhuma tragédia foge desse script. Sabe como é que funciona esse roteiro? Primeiro, somos atraídos pelos olhos. Sabe o que Jesus vai dizer lá no Sermão da Montanha? Ele vai dizer o seguinte: se os teus olhos forem maus, arranque, porque é melhor entrar com um olho no céu do que ir com os 2 para o inferno. Ele vai dizer o seguinte: se a tua mão direita te escandalizar, arranca, joga fora, porque é melhor entrar com uma mão no céu do que ir com as 2 para o inferno. Jesus nos está ensinando a prática da mutilação. Muito pelo contrário, Deus está entrando na área da sexualidade humana. A mulher só pode ser despertada sexualmente através do toque. Ele está dizendo: corta e joga fora. Vou pregar.
O homem é despertado sexualmente pelo olhar, ele não precisa tocar. Deus está dizendo: arranca, joga fora. Ele está dizendo: corta o mal pela raiz antes que o roteiro chegue no final. Primeiro, somos atraídos pelos olhos. Eva olhou. Depois que somos atraídos pelos olhos, esse olhar provoca desejos. Eva desejou. Depois que o desejo toma conta do coração, a Bíblia diz que Eva agiu indo em direção àquilo que não deveria ir ao encontro. Eva tomou. Enquanto está no olhar, enquanto está no desejo, ainda tem tempo. Está acostumado a ouvir outros tipos de mensagem, né? Eu não estou dizendo só aqui não, hein? Eu mesmo faço isso em muitos lugares, mas está na hora. Eu estava assistindo nessa madrugada a questão da grande tribulação, assistindo alguns vídeos, alguns documentários. Gente, o Papa, isso aqui é público, ele deu declarações de que Deus fracassou. Ele olha para a coisa e diz: a cruz tornou Jesus um fraco. Palavras do Papa Francisco. E pelas características, a religião a qual ele é presidente será a grande Babilônia religiosa da época da grande tribulação. Se a grande tribulação, eu calculando com a minha mente, se a grande tribulação ela durará 7 anos, o Papa já tem 80 anos. Se é ele o falso profeta, então ele teria que viver pouco menos, porque ele já tem 80. Sabe o que isso quer dizer? Em miúdos, Jesus está voltando. Porque a fome já está aí, a peste já está aí. Por se multiplicar o amor ou multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vocês estão vendo um pai matando filho, mãe matando filha. Vocês estão vendo aí nação contra nação. O que mais falta para Jesus voltar? Eu falei no começo, toda a mensagem de Deus ela atua no campo da prevenção. Deus nunca avisa depois. Os 4 verbos: olhar, desejar, tomar e comer. Diga para quem está perto de você: cuidado com o roteiro. O roteiro é o mesmo. A pedagogia do Éden. Eu estou pregando assim de forma como se fosse em uma aula, porque o culto característico de uma manhã é mais ou menos assim. A quinta pedagogia do Éden nos ensina que a automedicação não esconde a enfermidade. Eu vou dizer de novo: a automedicação não esconde a enfermidade. A Bíblia vai dizer em Gênesis 3, versículo 7, que Adão vai se automedicar. Como assim? O texto diz que os olhos de ambos se abriram e viram eles que estavam nus. E a primeira providência deles foi fazer aventais de folha de figueira para esconder a sua nudez. Foi quando Deus fez túnicas de pele de animal e vestiu o casal. Ouça o que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 31 e 32, no texto da ceia, sobre a automedicação. Abre aspas. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, isto é, se formos fazer nós mesmos um auto-julgamento, nós não seríamos julgados, porque ninguém vai se autocondenar. Ele continua dizendo: porque quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Não tem julgamento quando há uma automedicação. O problema de Adão não foi resolvido fazendo ele folhas de figueiras.
Adão e Eva pensaram que fazer aventais de folha de figueira iria resolver a questão da nudez, e não resolveu. Escute o que eu vou lhe dizer: toda automedicação não tem um poder eficaz de curar as doenças que ninguém vê. Se não tivermos o diagnóstico de Deus, temos a tendência de maquiar as nossas chagas. E infelizmente é o caminho que nós tomamos. Toda tentativa humana de se curar espiritualmente é a forma mais superficial de lidar com o problema. Você tem que olhar no espelho, olhar para você e dizer: eu não estou bem, do que maquiar a sua chaga e achar que está todo mundo normal. Para Deus, a folha de figueira de Adão não era eficaz para esconder a sua nudez. Deus precisou interromper, escute, Deus precisou interromper a vida de um animal para trazer o remédio certo para o problema do casal. Alguém precisou morrer para que o problema do casal fosse resolvido. O problema da nudez de Adão e Eva só pode ser resolvido porque um ser vivo precisou morrer. Erga assim a sua mão direita aos céus. Não há cura eficaz na automedicação. O Cordeiro de Deus que morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. As suas mãos erguidas aos céus, o Senhor está dizendo: se você quiser, você pode tomar esse remédio e sair daqui curada. Se você fazer a escolha de dizer: eu estou doente e eu preciso desse remédio, o Espírito Santo está dizendo: eu sou o remédio que você precisa. Você que está me assistindo na live, o Senhor está dizendo: não basta apenas se automedicar, a medicação tem que vir do alto. Feche os seus olhos. Só quem acha que precisa de ser curado ou de ser curada, rasga a sua alma, rasga o seu coração e diz: Deus, eu não estou bem no nosso relacionamento. Seja verdadeiro com Deus. Diga: Deus, eu era para fazer mais, eu não estou fazendo por causa disso, por causa daquilo. Seja verdadeiro diante da graça. Pare de se automedicar. O Espírito Santo ele ministra nesta manhã: eu tenho cura para a alma, eu tenho saúde para o corpo, eu tenho avivamento verdadeiro para quem quiser que precisa de vida. Cadê você adorando, crente? Cadê você adorando? Cadê você tomando o remédio do céu? Cadê você dizendo: Espírito Santo, eis-me aqui? Lachei caladarai, sereba calabadai. Cuidado com a automedicação. Cuidado com o auto-engano. Não se engane, você não está bem. Não se engane, não há cura para a doença, para essa chaga dentro da tua alma. O Espírito Santo diz: se o jardim te danificou, na viração do dia eu desço para resolver o problema do homem. E que mais? A viração do dia chegou. Comece a ouvir os passos de Deus passeando no jardim. E a pergunta é: aonde estás tu, Adão? Aonde você está, Adão? Calabacalabaxerebacalabadai.
vezes nós precisamos ouvir uma mensagem dessa para Deus descer e dizer: acorde, se mexa, faça alguma coisa, não se engane. Jesus está voltando e Ele vai levar uma igreja santa, irrepreensível e de boas obras. Eu estou livre dessa culpa, porque o recado eu estou dando. Escute, escute. Eu vou terminar. Mas tem uma outra coisa que o Éden nos ensina. Sabe qual é o nome dessa pedagogia? Diante do problema, evite se esconder. Gênesis 3:9. Depois que comeram do fruto proibido, Adão e Eva, ao ouvirem os passos de Deus andando no Éden, se esconderam atrás das árvores do jardim, até que a voz de Deus ecoou: Adão, onde estás? Diante dos nossos fracassos, a porta mais fácil de entrarmos é a porta da culpa, ou a porta da fuga, ou a porta da justificativa. Escute. Diante do problema, evite se esconder. Até porque se esconder não vai resolver o problema. Eu disse no começo que Deus trabalha com fator preventivo. Deus não dá um mapa preventivo para fazermos as nossas escolhas. Aliás, Deus dá um mapa da prevenção para fazermos as nossas escolhas. E normalmente não desejamos o confronto, quando o medo é maior do que a realidade, pois o medo é o estímulo da fuga. E quer saber que o Espírito Santo está me revelando em cima desse altar agora? Há muitos que há muito tempo estão fugindo. E Deus desceu aqui no jardim do Éden para dizer: onde tu estás? Não adianta fugir quando a voz da consciência questiona aonde você está, pois onde quer que nós venhamos montar o nosso esconderijo, a voz da consciência nos acompanhará. Aonde tu está? Sabe por que ele foi atrás de Adão? Porque Deus apostava no casal. É por isso que ele desceu para procurar Adão. Deus sempre vai atrás dos feridos. Quando Ele te trouxe aqui nessa manhã, Ele desceu para dizer: eu estava justamente à procura de você. Aonde é que você estava? Porque eu desço para curar os feridos. Eu não desço para julgar, eu não desço para sentenciar. A minha graça vai antes do juízo. A minha graça te diz aonde tu estás. Deus sempre desce para vir atrás dos feridos.
Deus não é o homem que descarta. Deus não é o homem que diz: esse aí não tem jeito. Deus aposta as fichas até na última oportunidade. E que mais? Olha a notícia boa: Deus desceu para encontrar com você. O nosso orgulho nos afastou do jardim, mas Ele desce aonde tu estás. Aonde é que você estás? Eu quero curar, eu quero sanar o problema, eu quero tirar o mal. Eu vou expulsar a terceira voz. A serpente nunca mais vai te envenenar. Você bem, crente? O amor de Deus ainda paira sobre a terra. O amor de Deus ainda atrai os feridos, os machucados da vida. Deus, Ele está dizendo: está arrebentado, está ferido, está machucado, mas ainda eu desço para falar com o homem. Deus sempre nos procura nas nossas fugas. Deus sempre vai atrás dos pecadores. Deus sempre desce no jardim para nos encontrar. Escute: Deus sempre deixará as 99 para ir atrás da ovelha que deixou o seu rebanho. Se coloca de pé, porque nós vamos ser curados. Olha o privilégio que você tem. Deus deixou as 99 para te encontrar. Ei, esse é o momento seu com Deus. Não olhe para mim, não olhe, não olhe. É seu momento com Deus, é seu momento, é seu momento. Sinta a presença do noivo, igreja. Esse é o momento com Ele, esse é o momento, esse é o momento. Não se distraia, não se distraia, esse é o seu momento. Esse é o momento. Esse é o momento, esse é o momento, esse é o momento com Ele. Que privilégio nesta manhã. Ele deixou as 99 para nos encontrar. Que privilégio. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Labadai, com as suas duas mãos erguidas aos céus, chame pela presença do Pai, atraia a presença do Pai. O Pai desce na viração do dia, vai te encontrar aí atrás dessa árvore que você está se escondendo, e vai dizer para você: eu te curo, eu te purifico, eu te lavo, eu te restauro, eu te coloco de volta no caminho. Faça a minha obra. Adore, igreja. Adore, igreja. Eu te convido a romper com essa passividade. Esse é o momento de guerrearmos. Esse é o momento de extravasarmos. Abre a tua boca e começa a glorificar o nome dEle. Abre a tua boca e começa a exaltar o nome dEle. Abre a tua boca e atrai a presença do Todo-Poderoso. Receba vida, receba avivamento, receba cura, receba refrigério para a tua alma, receba o toque do Espírito Santo. A humildade colocou jardim em mim. Aí na sua casa, sinta a presença dEle. Tudo que tenho em
você está com sede, levanta as mãos e diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Tem cura para a igreja nesta manhã. Se tem algum pentecostal aqui nessa manhã, fale mistério com o seu Deus. Tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu pagaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser achado dele. Jesus. Eu quero conhecer Cante. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares de milhares. O meu amado é o mais belo. O mais belo. Yeshua. Cante. Cante o nome do Todo-Poderoso. Receba remédio para sua família. Mais uma vez, Yeshua. Yeshua. Meu amado. Baixinho. Segura, segura. Segura. Confesse os seus pecados diante dele. Confesse os seus erros, as suas fraquezas. Diga: Senhor, eu me escondi, mas hoje eu estou aqui. E por causa disso, por causa de vós, ele desce. E ele diz: não tem problema, Adão. Não tem problema, Eva.
Eu esmago a cabeça da serpente e te coloco em liberdade. Vamos, se assenta. Deus de misericórdia, que tem poder para perdoar, que quer sarar nossa alma, os corações, purificar as nossas mãos, purificar as nossas vestes. Sou caladai, reivindicando rabansoridai, dançoreica barabasei. Eu sou o Deus que tudo vê. Sorai sheika, Aonde está? chorei dei caladai dei. Aonde está? Idicada sorei caladai, Tá se escondendo de daradai calada sorei derebeshi, adai candaraba sorai, darabas, ibi calai daraba caladash. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos, meu Pai, por essa manhã tão gloriosa. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Se é para Ele, bata mais alto. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor para todos sempre. Apronte a Ele mais forte. Mais forte. O Senhor falou grandemente nesta manhã ao nosso coração. Não resta nesta manhã nós agradecer o Senhor. Mas eu quero me dirigir a você que ouviu essa palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu tenho certeza que Ele falou com você nesta manhã, porque foi uma palavra muito forte para os nossos corações. Eu tenho certeza que aquilo que a igreja de Cristo veio buscar hoje, o Senhor derramou sobre nós. E nessa manhã, você que entrou aqui, que precisa de Jesus, que precisa entregar a sua vida para Ele fazer o sobrenatural na sua vida, Ele está aqui. Só Ele tem plano de vida e de salvação para mim e para você.
Mas para isso você tem de render os pés de Jesus. Tem alguém nesta manhã para Jesus? A palavra falou grandemente conosco. Você que talvez quebrou aliança com Ele, Ele quer renovar hoje com você. Tem alguém que no nosso meio nesta manhã? Vem para Jesus. Vem para Jesus. Aplaude a Ele, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. O ministro acompanha nossa irmã aqui em nome de Jesus. Tem mais alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Só Ele pode mudar a sua história, querido. Só Ele tem plano de salvação para você. Talvez você deu uma voltinha, viu que não era aquilo. Deus te trouxe nesta manhã para renovar a aliança contigo. Tem alguém mais? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu vou descer para orar pela nossa irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Deus está fazendo sobrenatural, querido, em nosso meio. Aleluias.